O que todo mundo quer saber é por que o ministro Sérgio Moro chamou os integrantes do MBL de tontos e depois só pediu desculpa por algo que nem ele sabe se ele disse mesmo. É o que a gente vai ver a partir de agora nesse vídeo, com todo o contexto fornecido por mais uma matéria da Vaza Jato, publicada pela Intercept Brasil, dessa vez em parceria com a Folha de São Paulo. O trailer começa com o professor cheio de grandes proporções. É tanta matéria explosiva envolvendo os integrantes da Operação Lava Jato que fica bem difícil de acompanhar tudo isso na íntegra. Ainda mais quando o assunto que viraliza, na verdade, não é o assunto principal dos vazamentos, que tentam mostrar a falta de parcialidade e também de ética do então juiz Sérgio Moro e do procurador e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Mas o que importa pra gente nesse vídeo é o trecho da nova matéria da Vaza Jato, em que Moro escreve para Dallagnol a seguinte frase no app Telegram. Abre aspas. Não sei se vocês têm algum contato, mas alguns tontos daquele movimento Brasil Livre foram fazer protesto na frente do condomínio do ministro. Isso não ajuda evidentemente. A simples citação ao MBL foi o suficiente para que a hashtag Tontos do MBL fosse o assunto mais comentado no Twitter Brasil no último domingo, no dia 23. Mas aí é que vem a pergunta. Por que Moro atacaria justamente um de seus principais aliados da Operação Lava Jato? Para entender isso mais claramente, a gente precisa voltar um pouco no tempo, na época que o então juiz Sérgio Moro vazou a conversa entre o ex-presidente Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Na época, ele foi repreendido pelo Supremo Tribunal Federal por ter vazado ilegalmente a conversa entre Dilma e Lula, o que fez com que Moro evitasse a qualquer custo qualquer tipo de atrito com o STF. Algo que não demorou nada para acontecer, já que no momento de descuido, a Polícia Federal tornou público alguns documentos de um processo do Odebrecht que corria em Curitiba e que o qual Moro ainda não tinha colocado em sigilo. As informações, é claro, foram divulgadas prontamente pelo jornalista Fernando Rodrigues. Aí a coisa começa a esquentar, já que a possível saia justa que isso poderia causar com o STF deixou Moro claramente irritado. Foi aí que ele reclamou mais uma vez para o Deltan Dallagnol via Telegram. Se liga. Tremenda bola nas costas da PF e vai parecer afronta ao STF. A irritação do Moro tinha um motivo bem claro. Afinal, o futuro ministro tinha receio que a divulgação de diversos nomes investigados com fórum privilegiado obrigaria o ex-juiz a remeter o processo ao STF, algo que Moro não parecia muito disposto a fazer. E é justamente no meio de tudo isso que o então juiz ainda teve que lidar com o MBL, que deliberadamente resolve montar um protesto em frente ao apartamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Teori Zavascki, com diversos cartazes dizendo que Teori era traidor, pelego do PT e por aí vai. Só um adendo aqui. O Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato no STF e acabou falecendo em 2017 num acidente de avião. Foi nesse momento, em volta de todo esse contexto, que o ministro Sérgio Moro acabou chamando os integrantes do MBL de tontos. Deltan Dallagnol ainda tentou acalmar o futuro ministro, dizendo que, abre aspas, não sendo violento ou vandalizar, não acho que seja o caso de nos metermos nisso por um lado ou outro. De acordo com a matéria publicada no Intercept, mais tarde o procurador ainda avisou Moro que o MBL estava chateado com a força-tarefa devido à sua recusa em se juntar explicitamente à chamada do grupo para impeachment de Dilma, mas alertou que o MPF não tinha contato com o MBL. O vazamento da conversa criou uma verdadeira saia justa para o ministro Sérgio Moro, que mais uma vez, sem confirmar a autenticidade das mensagens, pediu desculpa por algo que nem ele sabe se disse e disse, mas não sabe se disse, mas pediu desculpas. Isso é importante. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas
se eu eventualmente utilizei, porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre e sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só Lava Jato, mas esse movimento nos últimos anos, nos últimos 5 anos, de avanço contra a corrupção e construção de um país melhor, de um país mais íntegro. Já o deputado estadual Arthur Duval, integrante do MBL e também conhecido pelo seu canal Mamãe Falei, resolveu comentar sobre o vazamento e não deixou de colocar panos quentes na declaração do ministro Sérgio Moro. E claro, né, os Catraca Livre, os sites de esquerda, o DCM, o Fórum não sei das quantas, o próprio Boulos, né, já tá tuitando: ah, meu Deus, os tontos do MBL foram traídos pelo seu herói, pelo seu próprio líder. E eu vou falar uma coisa pra você, cara, se você ficou ofendidinho com alguém te chamando de tonto, cara, meu Deus, você realmente não serve pra estar no jogo político onde tantos interesses e tantas divergências acontecem. Se você... Agora me diz uma coisa, tem como não amar as matérias da Vaza Jato? Ah, só um PS aqui. Obrigado, mamãe, falei pela citação. A gente adora.